porque nós amamos a igreja, nós amamos a vida da Bispa Simone, nós amamos essa comunhão. Então, eu acho que cada lágrima é como se fosse um sorriso de ter a amizade da Bispa. E saber que Deus nos ensinou através da vida dela a fazer a obra, a estar no altar, a servir ao Senhor, estar em santidade, a renunciar a tantas coisas para receber a glória do Senhor. Amém? E nós vamos dividir alguns testemunhos do poder de Deus nessa igreja, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós lutamos. Amém? E a Cátia tem um testemunho lindo para dividir com a gente, de que aquele que prometeu é fiel, e que aquele que espera no Senhor vão ser honrados, vão ver o milagre. E ela vai dividir com a gente uma história linda. Amém? Bom, qualquer coisa que vocês me desculpem, eu não gosto de falar assim, eu tô muito nervosa. Mas eu queria poder compartilhar esse momento com todos aqui. Um momento que tá muitas pessoas que me ajudaram, me deram muita força. E eu queria passar isso para mostrar também o quanto Deus está presente na nossa vida. Bom, eu acho que todo mundo sabe que eu estou grávida, só que não foi uma coisa tão fácil assim. No ano de 2000, eu descobri que eu tinha endometriose e eu fiz tratamento durante 6 meses, mas a doença não regrediu, o problema não regrediu e eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tive que tirar o ovário e a tromba esquerda. E o médico, né, eu já tinha uns 5 anos que eu namorava já com meu marido, e o médico até brincou, falou assim, ó, vocês casam logo, porque você tem 50% de chance de engravidar agora. Eu falei, tá bom, 50%, né, pelo menos não tá zero. Aí, em 2002, a gente se casou. Só que, depois de 2 anos que a gente já estava casado, eu não consegui engravidar. Eu procurei minha médica, ela fez uma série de exames comigo e viu que aquele tipo de exame era um pouco superficial, que precisava ser encaminhada com um especialista. E ela me encaminhou para um especialista e ele fez uma série de exames comigo, exames muito doloridos, muito difíceis de ser feitos. E um desses exames, eles descobriram que não existia nenhuma passagem do meu ovário direito para o útero, nada passava ali, era como se tivesse alguma coisa que bloqueava. E aí eles fizeram uma cirurgia com uma câmera para poder ver por que isso acontecia. E aí ali o médico, ele me falou que eu tinha uma malformação no útero. Desculpa. Aí ele tinha uma malformação no útero, ele chamou de útero unicorno. O útero ele cresceu só para um lado. E assim, eu não sei se eu posso dizer por azar ou se já estava programado já tudo na minha vida para um dia eu buscar Deus mais forte, mais estar mais presente na minha vida. Mas o meu útero ele tinha desenvolvido para o lado esquerdo. E o lado esquerdo eu não tinha mais ovário, é por isso que não existia a passagem de nada do ovário direito para o útero. E aí ele falou que para eu ter filho seria só com fertilização in vitro. E aí eu fiquei muito mal nesse período, foram 6 meses muito difíceis na minha vida, no meu casamento, porque assim, qualquer coisa que acontecia eu virava pro meu marido e falava, eu vou me separar mesmo, eu não posso te dar filhos. Eu tinha 23 anos de idade, era muito menina, uma coisa muito difícil assim, para mulher saber de uma coisa dessa. E aí ele sempre me dava muita força, minha família também me dava muita força, assim, até que ele conseguiu me convencer pra gente adotar um filho. E aí eu queria assim fazer a vontade dele, mas lá no fundo eu queria um filho. Assim, eu queria barriga, eu queria ouvir choro, eu queria sofrer as consequências, assim, as coisas que toda grávida passa, né? Mas tudo bem, eu aceitei. Mas aí logo eu tinha acabado de me formar e a gente decidiu vir fazer mestrado fora.
Eu achei até bom, porque foi um momento assim que me fez distrair um pouco a cabeça, parei de pensar nisso e a gente veio pra cá. Só que depois de 2 anos, eu já entrei na igreja e aí uma vez no Dia das Mães, teve uma homenagem lá, as crianças fizeram, até a pastora Carol ainda estava na igreja, eles distribuíram um sachêzinho assim. E aquilo ali me comoveu muito. Eu falei, eu não tenho isso pra mim, eu não posso receber isso. E aí a Aline até pegou o sachê e falou, toma, você não é mãe, mas um dia você vai ser. E aquilo ali tomou meu coração e eu falei, eu quero. E comecei a fazer todos os exames mais uma vez, que eu já tinha feito tudo no Brasil. Mas não sei, eu acho que não era o momento que Deus estava preparando para mim. Por alguns motivos eu parei na metade do caminho, não terminei de fazer os exames, não comecei nem a fazer o tratamento. Depois de 1 ano, eu sentia de novo no meu coração, eu quero. Comecei a fazer de novo os exames, parei no meio do caminho. E nessa segunda vez, na verdade, eu parei porque meu marido não fez os exames que ele tinha que fazer. E aí eu fiquei chateada, eu falei, poxa, eu quero, mas ele não fez, então por que ele não quer, né? Mas realmente não era o momento que Deus tinha preparado. E na virada desse ano, eu não lembro qual foi a história que deu a palavra, que falou que era o ano de Abraão. Os três. Falou que era o ano de Abraão. Aí ali, naquele momento, eu fechei os olhos e falei com Deus. Eu falei, Deus, é o ano de Abraão e vai ser o meu ano também. E ali eu sempre pensando dentro de mim, mas nunca falei nada com meu marido. Ele virou pra mim e falou assim, eu acho que tá na hora da gente ter um filho. E aí eu falei, glória a Deus. Em fevereiro eu procurei meu médico de família para ele me encaminhar para um outro especialista. E ele virou pra mim e falou assim, mas por que você quer ir para outra pessoa? Eu falei, porque é ali que eu sei que faz. Ele falou assim, eu sou sócio de uma clínica e essa clínica está entre as 3 melhores. Eu não lembro se ele falou Milano, Itália, não sei o que foi, mas eu falei, nossa, parece que caiu do céu mesmo pra mim. O meu médico de família, eu ter acesso dessa forma tão fácil. E aí comecei, ele falou assim, ó, você vai voltar em março, com todos esses exames prontos, e vai começar a fazer o tratamento. Eu fui correndo pra casa, liguei pros meus pais, falei com eles e falei, ó, eu não quero falar pra ninguém isso. Tô falando só pra vocês e a gente vai fazer um jejum juntos. Aí fez o jejum eu, meus pais, minhas 2 irmãs e minha sobrinha de 10 anos. A gente começou a fazer um jejum e orar todo dia, 3 horas da manhã. Quando tava perto, eu acho que foi no final de março que eu comecei a realmente fazer o tratamento. Aí eu conversei com a bispa e com a pastora. A Carol já sabia, porque mora comigo. E eu conversei com elas e pedi oração, no senso assim de me deixar muito tranquila, porque eu não queria ficar ansiosa, eu não queria ficar nervosa, porque eu queria que desse tudo certo. E eu sabia que esse tipo de coisa poderia influenciar, assim, e me deixar um pouco nervosa. E eu comecei a fazer o tratamento. Foi um mês muito difícil, porque eu tinha que tomar 2 injeções na barriga toda noite. No início foi fácil, depois vinha dor, às vezes eu ia furar e não furava, eu ficava roxa a barriga. Foram momentos difíceis, mas assim, eu nunca reclamei e eu sempre agradeci a Deus por essa oportunidade de estar fazendo esse tratamento. E aí chegou o grande dia, o médico me falou, você vai fazer o processo todo. E aí eu fui para o hospital cedo, eu e o Márcio, a gente fez a coleta, só que naquele dia eu fiquei muito triste, porque normalmente a pessoa quando faz esse tratamento, eles escolhem vários óvulos para poder fecundar. Por exemplo, se eles escolhem 10 óvulos, 2, 3 fecundam, não é que todos fecundam. E aí eles me deram a notícia que eles conseguiram pegar em mim somente 2 maduros. Aí eu fiquei muito triste, mas eu falei, glória a Deus, conseguiram 2 e se Deus quiser os 2 vão ser fecundados. Dali 3 dias eu voltei. E aí eles me falaram mais uma vez que um óvulo não tinha sido fecundado. Então eu só tinha uma chance só.
E aí a partir daquele momento, eu comecei a orar o tempo todo, e pedindo para Deus que abençoasse aquele momento, que não deixasse nada dar errado. Porque senão, dali só um ano depois, eu poderia reiniciar tudo. E eu falei que esse ano seria meu também, assim como foi o de Abraão. E aí, quando eu saí de lá, depois de eles fizeram todo o processo, eu saí e tive que esperar 15 dias para fazer o exame do beta-HCG, para dizer se estava positivo ou não. E eu fui no dia 18 de maio, eu fui de manhã, colhi o sangue, e foram momentos, assim, foram 4 horas, só que eu precisava esperar para poder ligar para o médico, mas parece que foram 4 anos ao invés de 4 horas. E quando eu liguei, o médico me falou, ok, você tá grávida. Então eu tinha vontade de gritar, de pular e tudo. Só que como é uma gravidez muito delicada, porque o meu útero tem a metade do tamanho, o médico falou, muito cuidado, porque não quer dizer que vai vingar e tudo. E eu continuei sempre orando, parei o jejum, mas orando eu continuei. Todo dia, e as pessoas orando por mim também. E meu marido sempre ficava assim, não queria falar muito do assunto. Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, a gente tem que viver o momento, eu tô grávida e vamos curtir, porque eu não sei como que vai ser. Aí ele falou assim, na hora ele até ficou com raiva de mim, porque eu falei assim, parece que eu tô sozinha. Aí ele ficou meio chateado, mas depois disso ele mudou, porque ele viu que era um presente de Deus mesmo. É como minha irmã falou, Deus me deu e Ele não vai te dar, porque foi uma coisa muito abençoada. E eu agradeço muito a minha família, agradeço a Deus, agradeço as pessoas que oraram por mim, que me ajudaram muito. E é isso, estou aqui de 9 semanas e se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas essa igreja é de prosperidade, dá uma olhadinha, tem 1, 2, 3, 4 e da Simone 5. Olha, se tua vez não chegou, tá chegando, viu? 6. Deus é fiel. Deus é fiel nas nossas vidas. Amém? Como? Fora os respondidos na sala, né? É a marca da prosperidade.